Telespectadores, bom dia. Aqui estamos novamente, como acontece todos os domingos deste horário, com o nosso programa odontológico, das 7h30 às 8h. Uma deferência da Clínica Rubim. Contamos com a sua companhia. Dr. Luiz Rubim, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor, uma reflexão de um apanhado que o senhor sempre traz ao programa, por favor. Um sorriso custa menos que a eletricidade, mas dá luz a quem sorri e também a quem recebe. Com certeza. Essa colocação me fez lembrar de uma outra colocação que eu gosto bastante, que é a seguinte: o sorriso é que nem um vírus, ele contagia. Então, se a pessoa sorri para ti, tu acaba sorrindo para ela. Que isso é muito prazeroso, né? É como se fizesse uma massagem no ego, sorrir. Só que, muito bem colocado. Só que veja bem, Paulo, para sorrir, o que a gente precisa ter? Dentes, né? Com toda certeza. Sem dentes ninguém consegue sorrir. Ou se consegue sorrir, põe a mão na aquele, boca, aquele sorriso dá amarelo, uma disfarçada. Né? Então, ao longo desse programa, o que a gente vai tentar trazer para o telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo? Quais são as novidades, o que a gente tem de mais moderno na reabilitação, na transformação dos sorrisos, desde aquele paciente que não tem dentes, até pacientes que têm dentes, porém esses dentes, com o passar do tempo, foram se desgastando ou foram sofrendo modificações de forma, de textura, de cor, né? Porque é muito comum um paciente, no seu dia a dia, ele acabar relaxando, né? Então, não existe aquela cultura de controle periódico e sistemático dos dentes. E a gente se depara com pessoas que muitas vezes deixaram isso para lá. Ah, dente quando doeu eu arrumo. Isso aí. Essa é a constante no consultório. Ah, mas eu cheguei agora, eu tô, que nem diz o outro paciente, estou na unha. Não tem mais, não tem mais o que fazer, agora eu vou tratar dos meus dentes. A nossa mentalidade lá na clínica é justamente promover esse tratamento para a maioria das pessoas, dar acesso a essas pessoas. E de que forma? Né? Sempre que a pessoa chega ao consultório odontológico, ela vai ser recebida, vai ser feita uma avaliação, não é uma olhadinha, a gente não dá olhadinha, faz uma avaliação criteriosa do caso, vê indicações, vê quais são os tipos de tratamentos que são necessários para aquele caso em específico. Porque muitas vezes as pessoas vêm com uma bagagem, né, onde já ouviram falar muitas coisas. Né? Isso é muito comum também. Ah, eu ouvi falar que o dente jaqueta, eu ouvi falar que a faceta, que a lente de contato, mas ela acha que por ter ouvido falar, aquilo serve para o caso dela também e quer usar aquilo ali. Certo. Só que odontologia é muito mais do que isso, Paulo. Odontologia é planejamento, é avaliação, é critério, não é usar tudo igual para todo mundo. Né? Senão seria qualquer um faria, qualquer um chegaria ali e executaria o trabalho. Não é dessa forma. Por isso eu quero fazer também mais uma apresentação do senhor. Sim. Especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul. Isso. E agora especializando em implantodontia pelo Instituto Branemark, Bauru, São Paulo. Isso. Fundado pelo professor Branemark, pai da osteointegração e dos implantes dentários modernos. Nós vamos fazer o seguinte, para a sua reflexão, para acompanhar conosco, já vamos desde já dizendo, o fone da Clínica Rubim, 30 24 8676. E o endereço eletrônico, www.clinicarubim.com.br. Doutor, fiz essa apresentação do senhor para que o senhor vai nos trazer hoje o protocolo Branemark, né, doutor? Esse protocolo de atendimento criado por esse professor sueco, que é o Dr. Per-Ingvar Branemark, que é uma pessoa renomadíssima, que eu não preciso tecer elogios, porque foi ele que inventou, descobriu a osteointegração, que é o mecanismo pelo qual o implante se integra ao osso. Né? A gente usa lá na clínica a mesma filosofia desse cidadão, ou seja, tentar fazer com que a odontologia mais simplificada, e não aquela odontologia para poucos, possa ser usada na nossa população. Né? Claro que a gente acaba se limitando à população de Porto Alegre, interior do estado, né? E às vezes até pessoas de fora do estado e pessoas de fora do país, que são a minoria. Mas o senhor nos deu um dado interessantíssimo aqui que eu estou lendo.
30 milhões de desdentados totais no Brasil em 2004. Exatamente. Então, esse dado aí já é um dado ultrapassado, porém, é muito relevante. Imagina 30 milhões de pessoas que 2004, ainda são desdentadas totais, ou seja, não tem nenhum dente na boca. Então, para essas pessoas que estão assistindo e para outras que têm os dentes, mas que não estão, né, daquela forma como ela gostaria, eu não tenho meu cartão de visita, não estou com aquele meu sorriso ideal, que gostaria de modificar isso, as técnicas que a gente utiliza são baseadas no protocolo Brånemark, ou seja, menos é mais, ou seja, 3 implantes para uma reabilitação seria o suficiente, para uma reabilitação fixa da mandíbula é o suficiente. Olha aí. Porém, claro que para ter uma margem de segurança, a gente acaba às vezes colocando um pouco mais, 4 ou 5 implantes, mas seria suficiente apenas 3 implantes. Isso é comprovadíssimo, não sou eu que estou falando. Não, o senhor está trazendo um dado. Isso. Para a gente ilustrar isso que a gente está dizendo, né, Paulo, seria interessante passar alguns casos de pacientes. É muito bom. E eu gostaria já de passar esse primeiro caso da dona Maristela, que nos procurou, já é uma senhora de uma certa idade, e ela veio com essa filosofia um pouco deturpada de que botando mais implantes, a prótese dela iria ficar mais firme. E eu, já de primeiro ponto, eu já cheguei. Dona Maristela, a senhora não precisa disso. A sua dentadura, se eu botar 2 implantes para segurar a dentadura, ela não vai ficar mais firme e não está indicado esse tratamento. Ah, mas eu ouvi falar que... Não, eu estou lhe dizendo categoricamente que uma dentadura bem feita vai ficar firme, vai ter retenção e é onde a senhora realmente precisa dos implantes é na parte de baixo. Ela se convenceu disso, a gente fez o tratamento, vou passar o próximo, né? Vejam que ela já tinha colocado 2 implantes na parte superior, então ela poderia agora passar para uma colocação de mais implantes e uma prótese fixa. Sim. Né? Daí eu orientei ela, olha, não adianta, não é por causa desses 2 implantes que a senhora já tem que essa prótese vai ter maior retenção. A dentadura já tem retenção. Então o que fizeram com ela? Fizeram uma venda de implantes. Venderam os implantes junto com a dentadura, mas não precisava. Porque ela tinha bastante rebordo, ela tinha bastante retenção, não precisava ter colocado esses implantes. Então, a senhora quer uma prótese melhor, um pouco mais estética e com mais, com mais sensibilidade, sentir mais o gosto e tudo mais? Eu quero. Então, vamos passar por uma prótese fixa sobre implantes. Isso sim vai lhe trazer um diferencial, e não a colocação de 2 pinos. Tá? Então, embaixo ela fez uma prótese fixa, como pode ser visto. Essa é a prótese superior, o paciente vê como é que são os encaixes, que já havia, né, já existia. E aí já é o caso resolvido com 2 próteses fixas, o paciente resolveu transformar aquela dentadura que ela tinha em próteses fixas. Maravilha, doutor. Claro que isso foi muito também em função do tratamento prévio, que lhe levou a fazer esse segundo tratamento. Porque não haveria indicação, se ela tivesse chegado ao meu consultório sem os implantes, de ter colocado esses implantes. A gente não teria colocado, teria feito só implantes embaixo. Isso tem que ficar claro. Só implantes embaixo, por quê? Porque a de baixo não fixa, ela não para na boca. A de cima fica muito firme. E quem usa dentadura sabe disso. Sim, senhor. Está levando para a reflexão daquelas pessoas que estão convivendo com isso e do que pode transformar. Exatamente. Então, Paulo, é muito importante que as pessoas tenham essa ideia de que no consultório, no dia a dia, a gente só vai fazer aquilo que realmente é indicado para aquele paciente. E não pegar e extrapolar isso e querer transformar o paciente, né, numa cobaia, porque não é por aí. Aí a gente vê ainda continua vendo muito isso. Doutor, eu estou vendo aqui que dentaduras e implantes aumentam em 90% a força mastigatória, doutor? 90% a mais de capacidade mastigatória. Então o paciente às vezes não tem nem noção de quanto de força ele vai ficar quando ele colocar os implantes, porque aumenta drasticamente. Uma pessoa, por exemplo, que usa dentaduras, ela perde a capacidade mastigatória, porque a musculatura, né, ela não tá mais com aquele tônus que tinha antes, certo, porque não existem os dentes para transmitir a carga para o osso e para o osso transmitir para a musculatura, para se manter. Então o que acontece? Existe uma atrofia do sistema. O osso atrofia, o músculo atrofia. Quando ele
Quando a gente coloca os implantes, coloca em carga, coloca prótese, esse sistema se refaz. E automaticamente a musculatura também. E automaticamente o paciente tem muito mais força. Inclusive até é interessante porque a gente tem que falar para o paciente, olha, vai com calma. Eu estava pensando nisso aí mesmo. Hein? Não vai sair, botou hoje, já vai sair comendo, né, nozes, rapaduras. Sim, é uma coisa progressiva. Vai aos poucos, vai fazendo uma carga progressiva, porque a adaptação, né, a sensação de ter essa prótese na boca, ela só vai acontecendo com o tempo. Nós temos um outro caso, doutor, também nessa linha, né, Paulo? Da dona Ana Helena. Veja a situação inicial dela. Né, um caos dentário. Paciente sem condições de manter mais os dentes. Os dentes estavam para fora, já tinham extruído, já tinham descido. Faltava muitos dentes e a mordida era errada. Era uma mordida que não dava uma estética do sorriso apropriada para a paciente. Né? Uma paciente muito distinta, por sinal. Então, vejam o resultado que ficou, né? O resultado final dessa paciente. Engrenamento perfeito, dentes bem alinhados, estética do sorriso. Né? Mas isso é uma consequência de quê? De uma avaliação, de um planejamento, de uma avaliação médica do paciente bem feita. Né? Então, tudo isso muito importante. Vejam o sorriso mais de close. É isso que a gente espera. Ó, o sorriso da paciente, mostrando os dentes. E este é o final. Mais um sorriso, né? Sensacional. Doutor, vamos lembrar, para quem está acompanhando o nosso programa, o telefone da clínica, pode ligar agora, vai ficar registrado e na segunda-feira, o doutor ou a sua equipe vão entrar em contato com vocês. É o 3024 8676 e no site www.clinicarubim.com.br. Doutor, carga imediata e carga postergada. Paulo, antes da gente tocar nesse assunto, então, que eu acho que é um assunto que deveríamos ter um programa só sobre isso, porque eu vejo uma falta de conhecimento ainda, uma falta de educação nessa área ainda bastante grande, e muita gente misturando conceitos, né? Sim, sim. Isso por parte de pacientes, principalmente. E essa paciente que a gente mostrou agora, o último caso, né, da dona Ana, a gente tem um depoimento dela que eu gostaria de passar para o telespectador. Então, na verdade, eu queria fazer um tratamento e não tinha muita coragem. Aí o que me motivou, me incentivou e me deu coragem foi um programa que eu assisti, eu acho que foi num domingo de manhã. E eu vim na clínica, fiz uma avaliação e a partir daí eu fiz todo o trabalho aqui. Muito bem, olha, a qualidade de vida melhorou. E eu me sinto muito bem na clínica, desde o início, pelo carinho, pela atenção e pelo cuidado que eu tenho tido de todos. Aqui eu me sinto super bem, principalmente para me alimentar e para sorrir. A gente fica com a autoestima muito baixa, porque tem medo, tu tá almoçando, tá no restaurante com alguns amigos e tu come ali pensando que se pode acontecer alguma coisa. Porque agora, graças a Deus, eu estou livre disso. Me sinto muito bem. Olha, eu fiz toda a parte de cima, embaixo também, a parte inferior e a superior. Eu tirei tudo, todos os dentes que me restavam. Fui para o hospital, fui muito bem atendida. Tive muita assistência aqui da clínica. Tirei todos, fiquei com uma provisória. E depois os dentes definitivos, implantes superior e inferior. Com certeza, recomendaria. Para qualquer amiga minha, aliás, eu até já recomendei para uma amiga, recomendaria pelo tratamento que a gente tem aqui. Aqui a gente é tratado como gente. Isso eu acho que é muito importante. A atenção, o carinho, esse cuidado que o Dr. Rubim tem com a gente, todas as gurias. Eu me sinto muito bem, me sinto muito tranquila. Vamos lembrar, quem está nos acompanhando, o telefone da clínica, 3024 8676. E o site, www.clinicarubim.com.br. Doutor Luiz, carga imediata, carga postergada, doutor. É que assim, ó, o que acontece hoje em dia? Existe um imediatismo para tudo. Sim. Então, pessoas que ficaram 30, 40 anos desdentados querem resolver o trabalho em uma semana. Exatamente. Não existe isso.
Não, bem claro, não existe. Né? O organismo precisa de tempo para reagir, precisa de tempo para cicatrizar. O osso, né, ele precisa ter tempo para integrar o implante. Tá? O período de osseointegração completo, de remodelação óssea, se estende por 2 anos. Hoje, com a modernidade dos implantes, com tratamentos de superfície, com implantes, né, com textura, enfim, com vários tipos, né, de avanços na superfície do implante, conseguiu o quê? Diminuir o tempo de osseointegração. Mas existem casos específicos onde se consegue diminuir, outros não. Depende do travamento do implante, o que a gente vai fazer. Se a gente vai botar uma carga, quer dizer, botar uma prótese para funcionar, ou a gente vai deixar aquele implante embaixo da gengiva cicatrizando até integrar. Então, paciente, a pessoa que está nos assistindo, botou o implante, certo, deu travamento, sim, carga imediata. Perfeito. Botou o implante, não deu travamento, não tem carga imediata. Bem entendido, Mesmo que tenha colocado 6 implantes, um implante não travou, não vamos arriscar. Não tem por que correr risco. Não é cirurgia de emergência, é tudo eletivo, tudo marcado, tudo com o mínimo de risco possível. Então, quando botam os implantes na mandíbula, não no maxilar superior, na mandíbula, tá, que é o osso mais compacto, mais denso, o implante deu travamento suficiente para botar a carga, ou seja, botar a prótese imediatamente, sim, muito bem. Isso é uma constância. Isso não é impossível, isso, ao contrário, isso é muito possível e a gente faz muito. Mas às vezes não dá. Cada organismo reage diferente também, né, doutor? Então o paciente tem que entender que não é matemática, não é 1 mais 1, 2. Às vezes não dá. Às vezes o seu organismo, mas o meu tem um baita osso, uma qualidade óssea, sim, mas eu botei e não travou. Por que não travou? Porque aquela região ali específica do osso, sim, que eu não consigo nem ver na tomografia, tinha lá um pouco mais de porosidade e o implante não travou. Acontece. E não é por isso que vai dar errado. Então aí se deixa cicatrizar e deixa cicatrizar há pouco tempo, 3, 4 meses. Não é nada. Pessoas passou a vida inteira desdentadas. Sim, sim. Mas eu queria porque eu ouvi falar, porque... Vamos parar com isso. Isso não é legal. O legal é fazer medicina, fazer odontologia com base em casos, exaustivamente testada. E fazer especialização. Cientificamente, fazer especialização sempre, né? Isso aí, senão, doutor, como é que tu vai tratar os outros se tu não sabe, né? Não tem conhecimento, pelo menos teórico, né? Lá no caso a gente tem mais de 20 anos de prática. Então já né? A gente já está voltado para essa área há muito tempo. Então isso é uma garantia de que a gente vai fazer com que o paciente corra menos risco, se submeta a menos cirurgias, não faça coisas desnecessárias, cirurgias desnecessárias, enxertos desnecessários, faça só o que há realmente de necessidade para aquele caso e vai ser super bem tratado. Né? Isso é o ponto máximo, é tratamento hoje em dia, atendimento. Eu posso dar um testemunhal, acompanhei o Dr. Rubim há tanto tempo, está sempre se aperfeiçoando, melhorando, está fazendo cursos, não parou no tempo, né, doutor? Exatamente, não tem como, né, Não tem Paulo? como, Porque né? todo dia muda, todo dia é um implante novo, todo dia um sistema, um material novo, Sim, uma porcelana nova, um material... Então a gente tem que estar muito ligado nisso e estar sempre se reformulando. Esse conceito eu quero deixar com os senhores, então. Ligue para o 30 24 8676. Agende uma avaliação com o Dr. Rubim e, se quiserem mais detalhes, consulte no site www.clinicarubim.com.br. Doutor, por favor. Eu gostaria de passar, então, um caso de uma carga imediata que foi feita na mandíbula, no maxilar inferior, da dona Lélia. Vejam como ficou o resultado final. Então já temos aí um engranamento perfeito dos dentes, que é a oclusão, que muita gente, às vezes, assim, isso não é tão importante. Não, é muito importante. Por isso é que vai manter o sistema funcionando. Não vai dar perda de implante, não vai dar fraturas de componentes, não vai desgastar precocemente os dentes. Então, uma oclusão bem balanceada, uma oclusão que preserva os dentes, né? Protegida, quer dizer, os dentes de trás mastigam, os da frente não. Os da frente protegem os de trás, quer dizer, existem técnicas, não é assim a esmo, né? Tudo muito bem pensado e calculado. E aí a gente tem esse resultado final. Né? Dessa paciente, a dona Lélia, nós temos um depoimento também, Paulo. Eu acho que é importante os telespectadores assistirem esses depoimentos.
Devido assim a um período que eu tive muita negligência, né, dentária, eu deixei assim os dentes estragar, né? Então eu optei assim por uma vantagem mais rápida, né? Sim. E então vai ser extraídos 2 dentes e colocado 5 pinos e como se diz, carga imediata, né? Que assim é uma solução mais rápida e acho que é uma solução muito boa. Você que está acompanhando o programa, provavelmente tenha mais alguma questão, pergunta, enfim, ligue para o 3024 8676. Agende uma consulta ou se tiver mais alguma dúvida ainda, use o site www.clinicarubim.com.br. Doutor Luiz, por favor. E Paulo, uma consideração importante, eu acho. Sim. A clínica, ela não é feita só por mim, né? Então, eu estou aqui representando uma equipe de profissionais que fazem esse tratamento integrado de odontologia para que as pessoas saiam sorridentes, para que as pessoas tenham, né, essa estética que estão vendo na tela. Isso precisa de um preparo da boca, que é feito por um profissional que faz a parte clínica, que prepara os dentes, que faz restaurações, que faz limpezas, que faz clareamento. Tem outro profissional que vai fazer a parte de prótese. Muito bom. E eu faço a parte cirúrgica, né? Então, se a pessoa, porventura, ligar lá na clínica e quiser marcar um horário, e o horário com o Dr. Luiz, para fazer a avaliação, ele está para daqui 1 mês, às vezes demora. Sim, sim, sim. A gente tem na equipe pessoas capazes, né, de fazer essa avaliação antes, especializadas em planejamento, né, para implantes, planejamento odontológico completo, né, então que abranja não só implantes, mas toda a reabilitação necessária desse paciente. Então, mesmo que seja avaliado por uma outra pessoa, quem vai fazer os implantes, o tratamento cirúrgico, sou eu. Sim, sim. Tá? Eu sou o responsável por esta área, da parte cirúrgica, né, até pela minha especialidade. Por isso que o senhor sempre ressalta, é uma equipe na sua uma clínica equipe. Rubim, né? Ninguém trabalha sozinho Exatamente. nessa área. É bom eu não teria como fazer tudo. Eu sei. Né? Até porque daí eu estaria abraçando o mundo. Né? Não tem como isso. Mas, Paulo, até porque foi bom a gente tocar nesse assunto, porque eu tenho um caso para passar para os telespectadores, sim, que é um caso completo, que é o caso da dona Selma. Né? Vamos passar então a primeira imagem, onde a gente vê o quê? A gente vê um caso de barba, cabelo e bigode, tem tudo. Né? Então o que foi feito? Foi feito preparo de boca, restaurações em dentes anteriores e posteriores, clareamento, enxerto na região anterior para a colocação de 3 pinos, que vocês estão vendo 3 pinos de implante, na região bem da frente, bem anterior. Certo. E na região mais posterior foram feitos preparo nos dentes. E todos esses preparos, tanto os implantes como os preparos nos dentes, receberam coroas de porcelana. Então vejam o resultado final dessa paciente. Que coisa maravilhosa, doutor. É uma mudança, assim, a paciente, né, ficou assim maravilhada com o tratamento, recomendou um monte de gente, inclusive essa paciente, ela mora nos Estados Unidos e o marido dela era de lá. E aí ela gostou tanto e fez tanta propaganda que eles vieram de lá fazer tratamento aqui. Ele veio fazer tratamento, né? Então, realmente, claro que lá nos Estados Unidos a situação deles, a relação lá com o dentista é muito careiro, né? Muito caro. Então, muita gente vem de lá para fazer o tratamento. Doutor, aqui. Mas com um tratamento desses aí, isso é um cartão de visita, doutor. Hein? Não, a pessoa realmente, ela muda, né? Exatamente. Ela é uma mudança não só externa, como interna também, como pessoa, autoestima, tudo melhora. Né? Agora, Paulo, tocando nesse assunto da reabilitação, né, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que estão nos assistindo precisa, a gente tem que tocar no seguinte ponto. Hoje em dia, a gente tem deixado de lado muitos enxertos que se faziam antigamente. Né? Enxertos que se tirava do ilíaco para reconstruir os maxilares. Que mão de obra. Depois, era uma mão de obra, era um desgaste para o paciente, para o profissional, reconstruía tudo com o ilíaco, fazia um maxilar inteiro com esse osso, deixava um tempo cicatrizando, botava os implantes, botava esses implantes e o que acontecia? Com um tempo curto, médio prazo, esse osso se reabsorvia, se perdia, existia a exposição de alguns implantes e esteticamente a gente teria que refazer o tratamento todo. O que modernamente a gente está pensando e fazendo? Sim. Tentando evitar essas reconstruções muito grandes,
Quando a gente pode optar por uso de materiais, substitutos ósseos ou até osso que não seja humano, osso bovino, Sim. que é colocado dentro dos seios maxilares para aumentar a altura dos seios maxilares e criar condições de colocar alguns implantes. Não precisa ser a boca toda de implantes. Que tecnologia, Isso é importante doutor. que o paciente entenda. Com 6 implantes eu consigo devolver a boca toda, a dentição toda em cima de 6 implantes. Então não há mais a necessidade, e com esse osso que não é retirado do paciente, a gente consegue uma estabilidade, ele não reabsorve tanto, e o osso do paciente penetra na intimidade desse osso e transforma esse osso artificial num osso, né, do próprio paciente, criando condições de mastigação, de estética tão boas ou até melhores do que quando a gente estava usando o osso do próprio paciente, que tem uma estabilidade e uma previsibilidade maior ainda do que o osso do paciente. Claro que em alguns casos, em algumas indicações, o osso do paciente ainda é a escolha, é o escolhido, mas está cada vez diminuindo mais isso. E eu gosto de trazer isso porque eu vejo muita gente que não procura o tratamento, ou deixa de fazer o tratamento porque o profissional indicou uma reabilitação muito extensa. Pô, tu veja uma pessoa de 80 anos, né? Ah, agora a senhora tem que tirar do ilíaco, tem que tirar daqui, tem que tirar dali. Não vou fazer. Não, exatamente. Não quero mais. Arrepia, Afugenta o cliente. Ah, mas eu vou lhe fazer tudo isso com frascos. Da senhora não sai nada. Eu só vou colocar. A senhora só vai ter um tempinho de espera, de cicatrização. Vão ser colocados seus implantes e o caso vai ser resolvido. Ah, dá para fazer isso? Ah, dá. Entendeu? Então muita gente ainda desconhece. E eu acho que isso é importante lembrar e frisar, né? Não só lembrar, mas como frisar que existe e está cada vez mais presente no nosso dia a dia na clínica. Né? E eu trago isso como assim, uma vantagem tremenda, porque eu me coloco na posição do paciente. Eu digo, pô, 2 cirurgias em mim para botar osso, tirar osso, botar aqui, botar ali. Pô, eu não sou um quebra-cabeça que tu vai lá, desmonta e monta. Né? É uma pessoa, é uma boca, é um ser humano, não é só uma boca. Né? Então, cuidado com o que vai oferecer para o paciente. Vê se esse paciente tem condições de... Não adianta o profissional achar assim, ó, eu vou usar todas as técnicas mais maravilhosas que existem à disposição. Maravilhoso, mas quem sabe esse paciente não aguenta tudo isso. Quem sabe ele não aguenta 1h30 numa cadeira, sem uma sedação, sem uma anestesia geral. Fazer tudo assim, no supetão, com anestesia local, não dá. Então, o que a gente tem lá na clínica? A gente tem esse cuidado, avaliar bem o paciente, ouvir o paciente, muito importante, ouvir o que ele quer, aonde que ele já foi, o que ele já fez, o que deu certo, o que deu errado. Aí sim, em cima disso, bom, agora eu sei o que o senhor veio buscar aqui, eu sei o que eu posso lhe oferecer dentro das técnicas e vou lhe oferecer dentro das suas condições de saúde geral, das suas condições de saúde, né, clínicas, da boca, enfim, é um contexto, é um conjunto de fatores. Doutor, vamos lembrar então, o 30248676, agende uma avaliação. Detalhes, www.clinicarubim.com.br. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo domingo, nesse horário, se Deus quiser.